Bom, pessoal, tá gravando. Eu não sei quem de vocês aí perguntou se ia ser disponibilizado a aula passada. Eu já coloquei lá no Moodle. Só não me lembro de ter colocado a gravação, né? Mas se eu não coloquei, foi devido a essas mudanças que estão ocorrendo, né? Mas o mais tardar, né? Eu vou tentar sempre no dia seguinte já colocar o material para vocês, disponibilizar o material para vocês. Tá, dando continuidade, né? Hoje a ideia é a gente falar um pouco de lógica digital. Vou falar bem superficialmente, né? O que é importante para a gente entender alguns conceitos, né? Que é relevante para o CLP. Uma das coisas que eu posso afirmar para vocês é que existe uma relação direta entre eletrônica digital com comandos elétricos e CLP. Tá? Então, acho importante a gente saber alguns conceitos de eletrônica digital. Uma, porque um dos tipos de programação que existe é o FDB, né? Um dos tipos de programação, depois a gente aprofunda com relação a essas siglas, é o FDB, e o FDB, a sua representação, ela é em função de eletrônica digital. Então, não tem como eu falar para vocês de programação, né, por FDB, né, sem vocês entenderem alguns conceitos, né, pelo menos o superficial de eletrônica digital. Comandos, né, a gente vai ver que tem uma relação direta com a linguagem de programação, também vamos comentar mais para frente, que é a programação ladder, ou ladder. Tá? Então, são as relações diretas, né? Existem outras linguagens de programação que depois a gente comenta, né, a respeito de cada uma específica, né? Mas a mais utilizada, a linguagem utilizada é a ladder. Então, vale a pena a gente saber alguns conceitos, né? O porquê que nós estamos trabalhando com a ladder. E possivelmente a gente vai entrar nesse tipo de programação também, que também é a segunda mais utilizada, né? Que é a FDB. Em alguns casos, em alguns fabricantes de CLP, o software desses fabricantes faz uma mistura entre a linguagem ladder e a linguagem, né, por diagrama de blocos, né, a FDB. Né? Então, por isso que a nossa importância hoje, né, é de a gente falar alguma coisa a respeito de eletrônica digital. Então, a nossa perspectiva de aula hoje falar pelo menos desses dois tópicos, né? Eletrônica digital e comandos. Mesmo sendo de forma superficial, mas pelo menos vocês entenderem. Então, a ideia hoje é de trabalhar com um software que eu vou disponibilizar para vocês. Esse software aí, ele dá até para rodar no pendrive, ele não é pesado, é um software gratuito. E essa versão que eu tenho tem alguns recursos, né, legais que eu vou depois eu passo para vocês, né? Então vamos lá. O que é lógica digital, né? Quando a gente fala de lógica digital, né, a gente está relacionando, né, tudo que é utilizado, que é processado nos computadores, é em função, né, de lógica digitais. Né? Então a base da eletrônica digital está fundamentado, né, na álgebra de Boolean, né? A álgebra de Boolean, né, são expressões matemáticas e através dessas expressões matemáticas, né, gerada a partir da lógica digital, tá? Ele resolve vários problemas, né? Inclusive se a fundamentação dos computadores está em cima da álgebra booleana e fundamentada, né, nas teorias da lógica digital,
Então, significa que, né, funciona para tudo, ou pelo menos quase tudo. Tá? A lógica digital, ela tem a característica dela só ter dois estados lógicos. Tá? Aí vocês vão começar a enxergar, né, a relação que tem entre comandos elétricos, né, e o CLP, né, a relação entre os dois. Então, significa que tudo que é construído internamente no computador é através dessas duas considerações aqui, né? Uma lógica, né? 0 ou 1. Isso aqui nós chamamos, né, em termos digitais, nós chamamos daqui de bit. Tá? Então, quando a gente fala bit, né, 1 kilobits, né, significa que é 1000 bits. Né? A gente está falando a respeito desses dois elementos, 0 ou 1. Então, em lógica digitais, só existe essas duas opções. Tá? Ou ele é 0 ou ele é 1. Tá? Que a gente acaba interpretando isso aqui como ou é falso ou é verdadeiro. Tá? Um estado oposto do outro. Ou está aberto ou está fechado. Tá? Então, tudo que é relacionado, né, aos sistemas de processamento hoje em dia é construído em cima apenas desses dois números. E vocês vejam bem, né, que nós temos a representação decimal, né, que é o que nós estamos acostumados, a representação numérica, né, que é decimal, em ter 10 elementos, ou seja, de 0 a 9. E a partir de 0 a 9, nós resolvemos todos os tipos, né, de questões, né, com algumas teorias, né, numéricas, né, decimais, né, relacionadas a cálculos. E no computador é diferente, né? Através de 01 eles conseguem resolver todas as questões, né? Inclusive, textos, leituras, tudo é feito através, né, dessas duas combinações, 0 ou 1. O porquê de se utilizar somente 0 ou 1, né? O louco que inventou isso daqui. Porque se eu só tenho duas opções, significa que eu consigo processar, né, os dados com mais rapidez. Ao invés de se eu tivesse 10 dígitos diferentes, né? No nosso caso, sistemas numéricos decimais, né? Eu teria que ter o quê? Um processamento mais elevado. E através só dessas duas combinações eu consigo uma alta velocidade de processamento, né? Que é o que caracteriza, né, os computadores hoje em dia, né? Ou qualquer tipo de processamento, né, com microprocessadores, microcomputadores ou até mesmo computadores, né? Então, por isso da velocidade elevada de processamento, porque ele só se preocupa com duas condições. Então, a gente tem, né, esses dois elementos aqui que a gente classifica como bit. Né? A gente pode agrupar isso daqui em vários bits. Então, por exemplo, 1, 0, 1, 0. Né? Aí eu posso chamar isso aqui de uma palavra, né, que nós chamamos de byte. Tá? Nós chamamos de byte. Esse byte pode ter, né, representado por 4, né? A gente chama, depois eu não vou especificar muito isso aqui, ou então pelo conjuntos de 2 bytes, de dois conjuntos isso aqui, né? Que são palavras, né? Que eles podem ter qualquer combinações, né? Vocês podem ver que as únicas combinações que aparecem aqui é 1 e 0. Tá? Então, isso aqui também, dependendo do tipo de processamento que eu faço, isso aqui é um byte, que é o mais adequado, né? O que mais utilizamos. Um byte com 8 bits, que formam uma palavra. Então, podemos dizer que isso aqui é o byte menos significativo, esse aqui é o byte mais significativo. Tá? Então, tudo isso daqui, esse conjunto, né, arranjo entre bits, né, 0 e 1, nós chamamos de palavras. Aí que vem aquelas denominações, né, que a gente vê hoje, né, computadores de 32 bits, computadores de 64 bits e assim por diante, né? Então, os processadores, né, e alguns aplicativos que é lançado no mercado, eles fazem referência, né, a, a processadores de 32 bits, né, ou de 64 bits, né? Então, existe software específico para isso. Então, muitas vezes, se vocês entrarem lá na configuração do, do,
o Windows de vocês, né, vocês vão ver que existem essas duas possibilidades, né, que fala o sistema operacional de 86 bits ou então de 32 bits, né, já uma outra configuração. Mas basicamente tudo, né, é composto através desse byte, da combinação de bits e a combinação de bytes. Tá? Então, e isso daqui a gente transforma isso daqui, né, para números maiores. Então, eu posso falar kilobits, megabits, gigabits e assim por diante. Tá? Então, tudo que a gente fala com relação à lógica está fundamentada nessas duas condições, né? 0 ou 1, verdadeiro ou falso, e assim por diante. Nós podemos interpretar isso aqui, fazer uma analogia como se fosse uma chave, né? Então, eu vou colocar aqui uma simbologia, né? Isso daqui significa uma chave, tá? Em que eu tenho uma chave, eu tenho dois terminais. Se a gente for pegar um interruptor lá da nossa casa, ele só tem duas condições. Tá? Uma condição que quando a lâmpada está acesa e outra condição onde a lâmpada está aberta. Isso aí significa o quê? Que esse elemento aqui que nós chamamos, né, de elemento físico, que é uma chave, ele também pode representar essas duas situações. Tá? Uma situação quando a chave está aberta, ou seja, a lâmpada está apagada. E uma situação que quando a nossa chave está fechada, a gente vai representar ele dessa forma, está fechada, tá? Que é a condição em que está indo energia lá para a lâmpada e a lâmpada está acesa. Tá? Que a gente pode interpretar como lâmpada apagada, lâmpada acesa. Eu não tenho uma condição intermediária entre essa chave mais ou menos fechada e a lâmpada ficar mais ou menos acesa. Eu não tenho essa condição para esse elemento. Tá? É claro que existe solução de eletrônica que eu consigo isso aí, entendeu? Mas partindo desse elemento aqui que a gente interpreta como, né, uma analogia dessas duas condições aqui, ou ela está aberta ou ela está fechada, tá? E a consequência dela estar aberta ou ela estar fechada em determinado circuito, eu posso dizer em que, né, a lâmpada também pode estar apagada ou ela pode estar acesa, tá? Isso aí é um negócio meio maluco, tá, pessoal? Mas isso aí também é uma questão que o pessoal estuda em psicologia, né? Duas condições distintas, tá? E através dessa representação entre 0 e 1, eu começo a representar através do diagrama de Boolean, né? Nós chamamos aqui de Boolean, né? Que é um matemático que inventou essas expressões. Eu posso representar através de algumas operações, né? E essas operações, né, elas são chamadas, né, do português, né, operação e, operação ou uma operação não, que também pode encontrar em algumas literaturas na forma em inglês, né? Normalmente eu acabo misturando, né, os termos em português e inglês, mas é representado assim, o e, né, é o nosso and. O or é o nosso ou. E o not, né, que é negação, é o nosso não. São os equivalentes em inglês. Então, em determinadas literaturas, vocês podem encontrar esses operadores, nós estamos falando de operadores, tá? São operadores matemáticos, né, de operações lógicas, né, que a gente vê dentro das álgebras de Boole. Nós não vamos comentar o que é a álgebra de Boole, né? Isso aí fica a cargo, se vocês tiverem alguma curiosidade, é só vocês colocar álgebra de Boole, então vocês entrarem direto em lógica digitais, vai ter além desses termos aqui de bit, de byte, né, outros, até chegar na álgebra de Boole. O mais interessante disso aqui, né, que essas operações, né, essas operações lógicas aqui, ela pode ser representado por alguns blocos. E esses blocos aí nós chamamos de portas lógicas, tá? É uma denominação. Então, quando a gente fala em portas lógicas, está relacionando, né, a esses elementos ou essas operações, que pode ser uma operação AND, OR ou NOT.
E eu posso ter uma combinação entre uma e outra para gerar outros tipos de operação ou outros tipos de portas. Simbolicamente, nós podemos representar, né, por esses símbolos aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, ó, a gente vai ver que é como se fosse um quadrado arredondado de um lado, né? A outra representação, né, seria parecida com essa, só que em vez do lado oposto ele ser reto, né, ele é curvado. E uma outra operação é um triângulo, né, com uma bolinha na frente. A cada um, né, é uma porta lógica que realiza uma determinada operação. Então, esse nosso símbolo aqui, né, de porta lógica, é a porta E, né? É aquilo que nós vimos, é o E ou o AND, do inglês. E vocês percebem que ele tem duas entradas, uma entrada A e uma entrada B, e apenas uma saída. Ou seja, ele é um circuito eletrônico, ou é um circuito elétrico, em que, através da combinação entre zeros e um, tá, dessa minha entrada aqui, né, que a gente fala, né, eu tenho duas opções de um número binário, que vai me proporcionar o quê? Quatro possibilidades, que está justamente aqui, ó. Eu tenho uma entrada A, uma entrada B, então se eu fizer a combinação entre zeros e uns, né, as possibilidades que eu tenho é justamente essas daqui, né? É zero, o A como zero e o B como zero. A outra combinação possível que eu teria é manter o A como zero e colocar o 1 no B. A outra possibilidade que eu tenho, né, é mudar o A do zero para o 1 e começar o zero no B. E a outra opção, o 1 e 1. Eu não tenho mais nenhuma outra possibilidade além dessas quatro. Porque ele me diz justamente isso aqui, né? A base 2, né, pela quantidade de entradas, né? São as possibilidades encontradas. Essas daqui são as operações ou portas, né, básicas que existem. Mas eu consigo, né, como eu falei anteriormente, fazer uma combinação entre ela mesma ou entre ela e as demais, né, para ter outras combinações. Também não é foco, né, não é nosso foco para estudar aqui. O que nós queremos é perceber, né, simbolicamente, né, o básico de uma lógica, né? Tem duas condições, 0 ou 1, que pode ser representado matematicamente pela álgebra de Boole, ou ela pode ser representado eletronicamente através, né, de um circuito eletrônico, né, representando aqui uma porta, né? Essa porta aqui, né, ela pode ser representada por operações, e essas operações básicas são e, ou então ou, né, de or, em inglês, é a mesma coisa, ou então a porta not, né, que é a nossa operação não. Então, como tem duas entradas, né, essas duas portas aqui, existem quatro possibilidades, né? E para essa outra operação aqui, ó, né, nós vemos, ó, tem uma porta só, né, com uma base de 2. Então, 1 vezes 1, né, vai dar uma operação só, né? Desculpa, pessoal, aqui é o contrário, é a base pelo número de entrada. Então, 2 vezes 1 dá 2, né? Então, eu vou ter duas possibilidades, né? Ou o A vai ser 0, ou o A vai ser 1, tá? Ou eu tenho uma outra possibilidade, né? Que ela gera duas condições. Aí vem, né, estabelecemos quais são as possibilidades das entradas, tá? Agora vem a condição da saída. A condição da saída está em função, né, do funcionamento dessa minha porta. A porta E, agora que vocês vão entender o porquê da porta E, tá? Ela significa o seguinte, né? Essa minha saída é verdadeira, né? Ou seja, ela é válida, ou ela vai ser 1, tá? Quando a entrada A e a entrada B for igual a 1. Então, se vocês verificarem aqui, ó, quando a entrada A é 1
E, por isso do E, A e B for igual a 1, a minha saída ela vai ser verdadeira, ela vai ser 1. Para qualquer outra opção, né, que nós vimos, para ser verdadeira, a entrada A tem que ser verdadeira e a entrada B, para ocorrer uma saída verdadeira. É a única condição que eu consigo E. Tá? 0 e 0, ou seja, eu tenho falso e falso. Para me obter falso. Tá? Se eu tenho o A, tá? Igual a falso, ou então zero, e o B igual a 1, né, eu já tenho uma diferença entre os dois. Então, não é esse e esse que são iguais. Então, eu vou obter a minha saída zero. Ou seja, para qualquer outra possibilidade que não for igual, ou seja, não for A e B igual a 1, todas as minhas condições na saída vai ser zero. Eu vou adiantar um pouco, né? Nosso próximo passo ali é circuitos elétricos, mas eu consigo representar isso aqui no circuito elétrico, né? E vocês conseguem ver qual é a condição desse aqui, né? Que é I, que a minha saída só vai ser verdadeiro quando esse e esse for verdadeiro. Basta um ser falso e a minha saída não vai ser verdadeira. Se a gente for imaginar lá a nossa tomada de casa, ou o circuito de uma lâmpada, né? A tomada de casa, ela vai ter uma alimentação, né? Então, vou chamar essa alimentação aqui de fase. Essa alimentação de fase aqui, ela vai estar ligada no interruptor. Tá? Lembra que eu falei que o interruptor ele se comporta, né? Vamos chamar isso aqui de uma chave fechada. Esse aqui é o interruptor. Que um terminal ele vai estar lá na fase, tá, da minha alimentação. O outro terminal ele vai estar na minha lâmpada. Aqui é simbologia de lâmpada, tá, pessoal? A gente vai ver isso aqui com mais calma para frente, lâmpada. E o outro lado, o terminal, tá, da minha lâmpada, ele vai lá no nosso neutro. Se vocês recordarem lá o princípio lá do circuito elétrico, né? A corrente ela só vai percorrer, né, esse meu circuito quando essa chave estiver fechada. Então, se a minha chave estiver fechada, a corrente ela vai tentar sair daqui. Aí, quando ele chegar nesse ponto, o que acontece? Está aberto, então ela não vai continuar. Então, a minha lâmpada vai ficar aberta. Mas a partir do momento em que eu fechar esse ponto aqui, ou seja, apertei o interruptor e agora ele saiu da condição de aberto para a condição fechada. A minha corrente agora vai ter a opção de vir por aqui, vai fluir pela lâmpada, aí nesse caso vai acender a lâmpada e vai retornar para o outro terminal. Ou seja, eu tenho um circuito completo aqui, ó. Ou seja, a minha corrente, né, ela consegue percorrer todos os elementos, mas desde que esse ponto aqui esteja fechado. Basta o que? Eu pressionar o interruptor de novo, ou seja, eu abri o circuito, se eu abrir o circuito, agora a corrente é interrompida. A corrente sendo interrompida, o que acontece? A minha lâmpada apaga. Esse é o princípio, né, do circuito mais básico, né, do nosso interruptor lá. Apertou o interruptor, fechou o interruptor, completa meu circuito. Aí a lâmpada acende. Apertei de novo o interruptor, ele abriu, interrompe meu circuito, a lâmpada apaga. Né? É isso que acontece lá no nosso sisteminha. Agora vamos imaginar uma outra condição para essa mesma lâmpada. Né? É o que acontece quando o pessoal tenta fazer o paralelo, tá? E não sabe fazer. Mas aí não vem o caso, tá, pessoal? Nossa. Vamos supor que agora, aqui no fase, eu começo com aquele mesmo circuito. O interruptor, inicialmente ele está aberto. Eu vou chamar esse interruptor aqui de A. E eu coloco um outro interruptor, tá? Em série, né? Por que em série? Um após o outro. Quando um está após o outro, significa que eles estão em série. É um circuito em série.
Em vez de eu ligar nesse primeiro aqui, né, eu ligo os dois interruptores aqui em série, aí eu venho com a lâmpada. E na lâmpada retorna lá para o meu terra. Vocês verificam que no circuito só foi acrescentado um outro interruptor, que esse interruptor aqui eu chamo de B. Agora vamos imaginar, o que nós temos aqui, basicamente é isso aqui, ó. Tem o A e o B que representam o interruptor, tá? Então ele está aqui como um elemento de entrada, né? Por que um elemento de entrada? Porque é ele que vai definir qual é a definição da minha lâmpada, que é a saída. Então aqui seria a minha lâmpada, ó, representada. Quando que essa minha lâmpada vai acender? Ah, já dá para imaginar. Quando A e B estiver fechado. Basta um estar aberto, ele vai interromper o fluxo de corrente e a lâmpada não vai acender. Que é justamente o que ocorre aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó, fecho o A ele está fechado e o B está aberto. O A está fechado e o B está aberto. Olha o que acontece com a minha lâmpada, ó. Interrompe o fluxo de corrente. Quando as duas estão abertas, está aqui, as duas abertas, não vai acender a lâmpada. Quando o B estiver fechado e o A estiver aberto, ó, ele está interrompendo o circuito, então está aberto. Então a única condição em que a lâmpada vai acender é quando A e B, tá, estiverem, tá, ligados. É que minha lâmpada está ligada. Ou seja, esse circuitinho aqui é a equivalência dessa minha porta lógica. Tranquilo, pessoal? Conseguimos entender? Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Tá? Só lembrando que a primeira aula é comigo também, as duas primeiras, que é de manutenção, tá? Tranquilo, né, pessoal? Bem claro, né? Então, isso aqui normalmente o pessoal erra e faz um paralelo igualzinho isso aqui, né? Aí por isso que quando sobe a escada, tá? Apaga a luz, aí quando o outro está lá embaixo não consegue acender, né? Porque está sendo a única opção que eu tenho é tem que ser para acender a lâmpada, o A e o B, tá? Então os dois têm que estar fechados. Aí nós temos aqui uma outra porta ou operação, né? Isso aqui é simbologia de porta, né? E aqui é a operação que a porta faz, né? Que é uma porta ou, né? Então nesse daqui, né, ele identifica, ó, que eu vou ter uma saída quando A ou B estiver fechado. Não necessariamente os dois juntos. Então basta qualquer um dos dois estarem ligado, eu vou ter uma saída verdadeira, né? Representando aqui, ó, a única condição em que eu não tenho a lâmpada acesa é quando os dois estiverem abertos, ou quando os dois estiverem desligados, ou quando os dois forem 0 e 0, né? Sempre relacionando. Chave aberta, nível 0. Chave fechada, nível 1. Então, isso aqui é uma porta ou, né? Então, basta, se o A tiver desligado, se o A tiver 1 ou o B tiver 1, eu tenho uma condição verdadeira, né? Então, basta qualquer um desses dois aqui já tiver fechado, né, ou tiver com nível 1, eu tenho a minha saída verdadeira. Então, nossa representação aqui, ó, a única condição que não vai ser verdadeiro é quando as duas chaves estiverem abertas. Como que representa esse circuito? Ó? Vamos usar a mesma analogia lá do nosso interruptor. Eu tenho interruptor aqui que eu vou chamar do interruptor A, aqui é a nossa fase. E aqui eu tenho a lâmpada. Tá? Essa é a nossa condição básica. Só que eu quero utilizar duas chaves. Então, o que que eu faço? Pego essa chave e ligo em paralelo. Fiz errado. E ligo em paralelo com a outra. Então, isso aí é um circuito paralelo, né? Se a gente for ver lá, recordar, tá? Lá no primeiro ou segundo módulo de vocês, né? Que iniciou-se a parte de circuitos elétricos, seria essa representação aqui, ó. Os dois estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? O terminal de um está ligado no terminal do outro
né? E o terminal oposto do outro está ligado ao oposto do outro. Aí vamos analisar. Quando que a lâmpada vai estar aberta? Quando essas duas chaves aqui estiver abertas. Então, se eu tenho uma corrente aqui, ele vai tentar por aqui, não consegue porque está aberto. Então, ele pega agora essa junção aqui e tenta por aqui, também não consegue porque está aberto. Agora, se eu fechar, vou chamar isso aqui de A e esse aqui de B, se eu fechar aqui o B, o que acontece? A minha corrente vai vir direto por aqui, ó. Aí acende a lâmpada. Aí outra condição, eu vou deixar isso aqui em aberto, eu vou fechar isso daqui. Minha lâmpada, a minha corrente vai vir aqui, ver se não consegue. Aí ela volta, vem por aqui, como aqui está fechado, ela acende minha lâmpada. Outra condição, né? Quando as duas chaves estiver fechada, como nós vimos, basta uma chave estar fechada, ele já liga. Então, se as duas estiver fechada, é mais do que uma condição suficiente para ligar a lâmpada. Tá? Então, essa daqui é a nossa representação desse circuito. Né? Então, a gente vai ver aqui, ó, quando as duas chaves estiver aberta, quando as duas estiver aberta, a corrente não vai ter caminho para perseguir, para seguir. Então, a lâmpada vai ficar apagada. Agora, basta qualquer uma dessas duas, ou as duas estando ligado, né, vai ser o suficiente para ligar a lâmpada. Então, essa aqui é a operação OU. Então, por isso que a gente fala, ou essa chave tem que estar fechada, ou essa chave tem que estar fechada, né? Pelo menos, né? Ou essa chave, ou esse, ou essa. Por isso que é a função OU. Então, toda vez que vocês escutarem falar, né, a porta E, então significa que é um circuito série desse aqui, ó. Os dois elementos de entradas, eles estão ligados um após o outro. Agora, quando a gente fala assim, ou, né, você já coloca na cabeça, ó, essa representação aqui, ó, as duas chaves estão ligadas uma do lado da outra, ou seja, em paralelo. Tá? Então, basta o quê? Qualquer uma das duas chaves, basta apenas, né, qualquer uma das duas chaves estarem fechadas, que vai ser o suficiente para acender a lâmpada. Essa aqui é a nossa função ou operação ou. Tem uma outra função aqui que é uma função negação, né? Ela nega o que está acontecendo na entrada. Tá? Aqui até dava para me representar, né? Mas o que eu for representar aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui fase. Eu vou representar um negócio não convencional, tá, pessoal? Que não existe, tá? Eu tenho a minha lâmpada aqui. Normalmente eu colocaria, né, em eletrônico, eu colocaria um resistor, tá, em série. E aqui eu tenho a minha chave. Então, isso aqui é a chave A. Isso aqui é S. Imagine só, quando essa chave estiver aberta, olha o que acontece. A minha corrente vai fluir por aqui, ó, pela lâmpada. Então, percorrendo a lâmpada, então o que acontece? Quando a chave estiver aberta, a lâmpada vai estar acesa. Tá? Então, quando for zero, a lâmpada está acesa. Agora, se eu fechar isso aqui, né? Por isso que eu estou falando que é uma condição não real. Estou colocando em curto-circuito aqui, ó, a fase e o neutro. Não, por isso que em eletrônica a gente utiliza um resistorzinho aqui. Mas olha o que acontece em termos práticos. O que tenderia a acontecer, né? Quando eu fecho a chave, a corrente sempre vai percorrer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o quê? De um condutor. Então, uma chave fechada é como se fosse um condutor. Então, o que acontece? Toda a corrente vai vir por aqui, ó. Se toda a corrente está vindo por aqui, então significa que não está passando nada por essa lâmpada. Então, a lâmpada vai estar aberta. Então, com a chave fechada, ó, a chave fechada, a minha lâmpada vai estar apagada. E essa é a nossa representação da operação norte, tá? Pessoal, lembrando, tá? Isso aqui é uma situação hipotética, né? Se eu fosse construir um circuito eletrônico, eu colocaria aqui uma limitação de corrente, tá? Em que a maioria da corrente realmente ia passar por aqui sem ter nenhum dano aqui para a nossa rede, né? A gente pode representar dessa forma. Se a chave está aberta, a corrente vem aqui pela lâmpada. Se a chave está fechada, a corrente total, ela vai vir aqui justamente, tá, pelo meu circuitinho. Para não ficar feio, porque me incomoda até no papel fazer isso, tá, pessoal? Vou colocar aqui um resistorzinho. Pronto. Tá. Agora eu não coloquei em curto.
Aqui eu estou evitando, né, um curto. Então, toda a corrente vai estar passando aqui somente pelo resistor, né, vai passar por aqui. Quando a chave está aberta, né, ele vai passar tanto pela lâmpada quanto pelo resistor. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é a representação básica. Aí é claro, né, pessoal? Eu falei para vocês que existe uma combinação, né? Pode ocorrer uma combinação, tá? Essa combinação, a primeira, né, que a gente vai testar aqui e colocar, é eu colocar isso aqui em série com essas outras duas portas, né? Que seria basicamente isso aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, a operação END. Ó, operação END, representação simbólica, a entrada A e a entrada B, e eu vou ter uma saída. Agora, eu vou imaginar que nessa saída aqui eu coloco aqui aquele nós chamamos aqui de inversor. É o mais comum de utilizar em eletrônica. Inversor significa o quê? O que tiver desse lado vai ser invertido com relação ao outro lado. Agora vamos fazer aqui uma tabelinha, ó. O que a gente acha que der aqui, a gente vai inverter na saída. Então, nós temos aqui, nós chamamos aqui de tabela verdade, né, pessoal, é tabela verdade. Eu tenho a entrada A e a entrada B e eu vou ter uma saída, né? Essa saída aqui vai ser a saída da porta, né, vamos chamar aqui de S. Isso aqui é de S', vou chamar de S'. E a saída verdadeira que eu quero mesmo é essa saída S. Então, eu vou ter aqui uma outra coluna, tá? Que depois a gente pode apagar isso aqui, né, e considerar tudo isso daqui como um único circuito. Então, eu analiso até esse ponto, depois desse ponto eu inverto, né? E nessa inversão que eu tenho a minha saída real do circuito. Como eu tenho só duas entradas, continua aquelas quatro opções, aquelas únicas quatro opções. Então, eu vou ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Aqui está todas as possibilidades para duas entradas. Então, esse S', ele está aqui, ó, que é essa mesma função aqui, ó. Tá? Então, seria nosso S'. Então, ele vai ter que, como é uma porta E, então, para gerar essa saída S' parcial aqui, né, as duas entradas, né, A e B, tem que estar fechada, tem que ter um nível lógico 1 para que a minha saída seja verdadeira. Para qualquer outra opção, tá, a minha saída vai ser falsa. É o que está aqui, descrito aqui, que é até esse ponto aqui, ó, S'. Só que acontece, como eu acrescentei mais um circuito em série com esse aqui, que é uma negação, então tudo que acontecer aqui eu vou inverter do outro lado. Então, se aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0, aqui é 1. Aqui é 0, aqui é 1, e agora é 0. Então, para essa combinação que eu fiz aqui, né, já não vale aquilo, entendeu? Para que eu tenha uma saída verdadeira aqui, né, a única condição, né, que vai ser falsa é quando A e B forem verdadeiros. Quando A e B for verdadeiro, aqui ele vai ser falso. Para qualquer combinação diferentes aqui, ou seja, basta uma das entradas ser falsa, que a minha saída vai ser verdadeira. Tá? Esse circuito aqui nós chamamos, né, do inverso desse daqui, ó. Se esse daqui é o AND, né, eu chamo esse daqui de não AND, ou não E. Tá? Não E, ou então NAND. Tá? E é o que está representado, ó, nesse ponto. Ó. Quando a gente vê essa bolinha aqui, essa bolinha significa que é aquele meu inversor, ó, que é esse inversorzinho aqui. Então, aqui eu tenho, ó, nesse ponto aqui, eu tenho o meu S'. E depois, né, do inversor, ou depois da bolinha, que é propriamente a saída, aí eu vou ter a minha saída verdadeira. Então, essa representação aqui significa que eu tenho uma combinação daquela porta E insere essa porta E, eu tenho aquele inversorzinho, né?
esse circuitinho aqui, ó, que nós consideramos isso aqui. Então, como esse daqui é o nosso E, agora esse bloco, esse conjunto todos aqui, ele passa a ser o nosso não E. Que é simplesmente, né, eu dizer, né, fazer a operação do E e depois inverter ele, ó, que está aqui, ó. A única situação para o E, né, para essa porta E ser verdadeira é quando A e B é igual a 1. Mas como eu tenho inversão aqui, né, então se ele dá 1 até esse ponto, para minha saída verdadeira vai ser o inverso de 1, que vai ser 0. E eu posso fazer a mesma coisa para minha porta OU. Tá? Então, o que é minha porta NO? Tá? Ou não, ou OR, ou então não OR. É eu ter a representação correta, a gente faz assim, né? Eu tenho esse meu circuitinho com duas entradas, A e B. Aqui eu tenho o OU. Eu acrescento na saída dele aquele nossa negação, tudo. Desculpa, pessoal, apertei um botão aqui que não deveria. E tudo que for relacionado a esse bloco inteiro, né, eu posso representar dessa forma. Então, lá no na porta E, né, ele seria, né, quando eu tiver as duas entradas A ou B estiverem aberto, eu vou ter uma condição 1. Para qualquer outra situação, ou seja, quando A igual a 1 ou B igual a 0, eu também tenho, desculpa pessoal, aqui é 0, eu tenho 1. Quando eu tenho a entrada A 0 ou a entrada B 1, eu teria 1. E quando eu tenho a condição A aberta ou B, ou A fechada ou B fechada, que é 1 e 1, eu teria a condição 1. Mas como eu tenho esse inversor, tudo que eu fiz aqui, né, eu inverto. Né? Então, ele vai dar 1, 0, 0, 1. Tá? Isso por quê? Por causa dessa inversão que está aqui. Ó. Toda essa tabelinha que eu fiz aqui é até esse ponto. Só que agora tem que considerar o quê? O inverso de tudo que eu propus nesse ponto, né? Que vai dar essa minha tabela. Então, eu consigo fazer vários arranjos, né? Então, as portas mais comuns, básicas que nós temos, né? Que é, depois eu posso implementar mais, é a porta, colocar em inglês, ó, AND, a porta NAND, ou seja, isso é o inverso desse, a porta OR, a porta NOR, né? E é claro, né, a nossa negação, NOT. Então, se a gente for falar assim de um jeito assim mais minimalista, então nós temos aqui as nossas portas nativas, que são essas daqui. A partir da combinação, né, dessas portas nativas, eu consigo uma porta híbrida, né, que seria essas condições. E da combinação entre eles, eu consigo circuitos lógicos, né, que têm funções, né, mais complexas do que essas. Então, eu posso fazer, vamos imaginar, né, vamos imaginar um circuitinho prático. Né, eu quero fazer uma fechadura com senha. Então, significa o quê? Quando eu colocar uma combinação certa, né, nesse meu circuitinho, ele vai liberar, né, alguma coisa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma porta AND. Nessa porta AND, deixa eu ver se eu... nessa porta, quando eu vou ter um, vou fazer aqui um circuitinho básico. Eu não quero complicar muito.
Agora, eu propus, tem que fazer, né? Então, vamos lá. O A, o B. Então, supor quando uma porta ente, uma porta end, só vou fazer com porta ente, só para vocês perceberem o que dá para fazer. Então, aqui eu teria A, B, C, D. Aqui um inversor, que é o E. Então, aqui para ser verdadeiro, né, aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar uma outra porta ou uma porta ente. É uma combinação que eu posso fazer, ó, porque eu tenho duas entradas. E dessas duas entradas aqui eu coloco uma outra porta aí. Vamos ver se eu preciso fazer algum ajuste. Então, para essa saída ativar, esses dois aqui tem que ser um, né? Então, vou ter A, B, C, D e E. Então, esse aqui tem que ser 1 e 1. Esse daqui vai ter que ser 0 e 0. 0 e 0. Por que 0 e 0? Porque quando for 1 e 1 aqui, né? Aqui eu tenho que ter 1 e 1. Ele vai ser 1 e 1, ele vai ser 0. Isso aqui pode ser qualquer zero que ocorrer nessas duas aqui, ele ativa. Então, eu vou colocar isso aqui, eu vou tirar isso aqui e deixar ele 1 em 1. E esse outro aqui, né, ele só vai ativar quando for 0. Então, a minha combinação vai ser isso aqui, ó. Então, a senha, tá, para esse meu circuitinho aqui, é quando eu tiver o A igual a 1 e o B igual a 1, aí eu vou ter um aqui, qualquer coisa diferente aqui, ele é 0. Então, basta eu errar um desses dois aqui, já quebra todo o sistema. E esse daqui também tem que ser 1 e 1, né? Então, quando esse aqui for 1 e 1, eu tenho 1 aqui. Se esse aqui é 1 e 1, eu vou ter 1 desse lado aqui. Então, basta qualquer um desses dois aqui ser 0, qualquer um desses dois ser 0, aqui já é 0, ou seja, ele já vai interromper esse daqui. E esse meu ponto aqui, para que aqui seja verdadeiro, ou seja, 1 e 1 ative a minha lâmpada aqui, esse aqui tem que ser 0. Então, a minha combinação de senha, né, ela tem que ser sempre esse daqui, 1 e 0. Qualquer coisa diferente disso aqui, eu não vou ter aqui na minha saída um sinal verdadeiro, tá? Isso aqui é um circuitinho. Então, isso aqui é um exemplo de aplicação que você pode fazer com senha. E normalmente é assim que funciona, tá, pessoal? Senha. O negócio mais elaborado que é feito, então eu coloco, vou fazer aqui em bloco. Você faz um circuitinho que nem esse daqui, né, que é para colocar senha. Eu tenho um circuito aqui que é um comparador, e aqui eu coloco uma senha específica. Quando essas duas senhas aqui forem iguais, é que ele vai ativar a minha saída. Então, eu consigo mudar periodicamente a minha senha através desses dígitos aqui, tá? Então, é uma das aplicações que tem, só para vocês saberem que dá para me fazer, né, a partir daquelas portas nativas, né, essas portas nativas aqui, eu consigo fazer portas híbridas, e a partir dessas portas híbridas eu consigo fazer circuitos digitais. É daí que funciona, né, todo o nosso computador ou circuitos digitais, através das combinações daquelas portas básicas, né, que nós temos porta END, porta NAND e porta OR, tá? É claro que mais tarde, né, foi feita outras combinações, entrando outros circuitos, e começou os circuitos sequenciais, os contadores, etc, etc, que a gente vai ver esse circuito já embutido dentro do PLC. Tranquilo, pessoal, aí? O finalzinho agora foi um pouquinho confuso, porque é um circuitinho, né? E como não é o nosso foco, né, de deslanchar com relação à eletrônica digital, só para a gente saber, né, que existe o bit, né, e o bit ele assume só duas condições, 0 ou 1, verdadeiro ou falso, né?
A partir, né, dessas duas combinações, eu posso ter uma palavra. Nós vimos que na nossa senha ali já é uma palavra, né? Ele não é um bit, ele já é um byte, pode ser considerado como um byte, é uma palavra. E que através de expressões matemáticas, né, da álgebra de Boole, né, eu consigo representar a combinação entre 0 e 1 através de portas lógicas, né? E essas portas lógicas têm funções distintas. Ou uma porta E, né, quando tem a condição, né, de duas entradas ser verdadeira para ter uma saída verdadeira, ou então a porta OU, bastando apenas uma das entradas ser verdadeira para que a minha condição, né, de uma saída verdadeira seja suficiente. E uma outra porta que é NOT, né? É o que nós vimos. Através da combinação entre elas, essas portas aí, eu consigo gerar outros tipos de portas elétricas, de portas digitais. E a combinação entre elas e entre essas portas nativas e híbridas, eu consigo montar circuitos digitais, né? E assim é feito, tá, internamente lá nos computadores, ou então nos microprocessadores ou microcontroladores, né? São diferentes, né? Microcontroladores e microprocessadores são dispositivos eletrônicos, são componentes, né? E o microcomputador já é, né, um arranjo desses elementos com outros, né, para fazer processamentos. Tranquilo, pessoal, até aí? Tá? Então, o que nós precisamos saber é isso aí, que existem duas condições, existem as suas representações simbólicas, e através dessas representações simbólicas, tá, eu posso fazer um arranjo ou um circuito. Vamos avançar só um pouquinho, pessoal. Aí eu vou mostrar para vocês o software, tá? E na próxima aula a gente já, né, eu vou disponibilizar o software para vocês. E na próxima aula a gente já começa a fazer uns circuitinhos elétricos, né? Os básicos que a gente vai precisar, que é de comandos elétricos. E com o software vocês podem ir acompanhando à medida em que eu vou demonstrando cada etapa do nosso software com relação aos circuitos, né? Então, para isso, a gente precisa saber algumas simbologias, né? Aqui não estão todas as simbologias de elementos de comandos, né? Mas as principais que nós vamos utilizar, tá? Então, vocês viram que lá na nossa explanação, lá na nossa introdução das portas lógicas, nós utilizamos, né, umas chaves ou contatos parecidos com esses daqui, né? Isso aqui está na vertical, né? Mas basta simplesmente eu colocar na horizontal. Vocês percebem nesses elementos aqui, ó, que eu tenho aquela representação daquela chavinha, tá? Isso aqui não vou comentar hoje, né? Que ele veio junto, né, ele veio como brinde aqui na ilustração que eu peguei. Isso aqui a gente é o nosso tópico lá para, vamos falar assim, no meio da nossa disciplina, né? A gente vai comentar a respeito dos sensores industriais, tá? Eu quero mostrar para vocês, né, a simbologia de botões e de chaves, né? Então, a chave nós já vimos, né, que eu posso representar um contato, né? A gente vai passar a chamar isso aqui de um contato, em que eu tenho um terminal, então, vou chamar aqui o terminal 1 e o terminal 2. Isso aqui seria o nosso elemento, né, a nossa chave. Isso aqui é um contato, né? Quando eu faço uma combinação de como eu vou acionar, né? Então, tudo que vocês estão vendo aqui é a simbologia de representação de acionamento, né? Então, isso aqui significa como se fosse um botão, tá? Isso aqui é como se fosse um botão em que eu vou apertar isso daqui, e quando eu apertar isso aqui, esse meu ponto aqui, ele vai ficar nesse sentido, ó, no sentido horizontal, ou seja, fechando esses dois intervalos aqui. Então, eu pressiono com o dedo aqui, tá? Nesse chapeuzinho que representa justamente o botão, e quando ele estiver totalmente pressionado, esse meu botão está fechado. Então, nós chamamos isso aqui de um botão pulsante. Por que pulsante? Ele só vai estar fechado enquanto eu estiver pressionado, apertando ele. Quando eu soltar, ele volta para essa condição aqui. Então, nós chamamos daqui de um botão, que a condição dele, né, a condição normal dele é aberta. Então, nós chamamos de normalmente aberto.
Então, quando ele está ativado, ele está fechado. Quando ele não está ativado, ele está aberto, né? Que é essa opção aqui. Ele é pulsante por quê? Porque se eu der um pulso, apertar e soltar ele, ele volta, ele fecha e volta. Eu tenho normalmente fechado. Ó. Normalmente fechado, eu utilizo aquele mesmo recurso. Ó. Eu pego o contato, tá? Só que esse contato aqui ele já tem que estar fechado. Ó, ele já está fechado. Aí o que eu faço? Eu coloco o acionador. Ó. O acionador igualzinho o outro. Agora o que acontece? Ó? Quando eu pressionar isso daqui, significa que tudo isso daqui vai abrir mais. Tá? Então, teoricamente, ele partiria para essa condição e aqui ficaria aberto. Tá? Então, a condição normal desse aqui, ó, então, normalmente ele vai estar sempre fechado. Mas toda vez que eu pulsar nesse aqui, ele vai abrir. Tá? Que é um botão pulsante normalmente fechado. Uma outra condição, representação, voltando o mesmo estilo. Eu só tenho o contato aqui, ó. Isso aqui é só o contato. Quando eu acrescento alguma coisa aqui, significa o tipo de acionamento. Tá? O tipo de acionamento pulsante, ó. Vocês estão vendo que é linha tracejada, aqui eu não coloquei, mas é tracejado. E o outro, ó, a representação que ele tem, ele vem um pouquinho reto e ele faz isso. Aí sim, eu tenho o elemento de acionamento. Isso aqui significa que é uma trava. Tá? Então significa que isso aqui é um botão com trava. E esse botão com trava, né, a condição normal dele é normalmente aberto. E isso vale, tá, para essa condição aqui, ó, quando eu tenho um mesmo contato, só que agora esse contato aqui ele é fechado e eu utilizo esse recurso. Então significa o quê? Que esse meu botão aqui ele é normalmente aberto, só que ele é com trava. Então basta eu dar um toque aqui, ele já abre. Para que eu volte à condição normal dele, eu tenho que dar outro toque. Eu não preciso ficar constantemente apertando ele. Só basta é o nosso interruptor lá da casa. Nosso interruptor da casa, ele funciona desse jeito. Você dá um toque, ele se equilibra para um lado e levanta ao lado oposto. Aí você vai lá do lado oposto e aperta ele, ele volta para a condição contrária que ele está agora. Tá? Então, são os dois tipos de botão que nós temos. Normalmente aberto, pulsante. Ou seja, para mim ativar ele, eu tenho que ficar pressionando ele o tempo todo. Eu tenho com trava, que basta simplesmente, né, eu dar um pulso nele, que ele fecha. Para ele abrir, eu tenho que dar outro pulso nele. E eu tenho um botão aqui, que nós chamamos de um botão especial, que é um botão de emergência, ou um botão de soco. Essa norma aqui, né, ela está de acordo com a norma que é a IEC, depois a gente fala a respeito disso aí, né, e uma norma ABNT, né? Tem algumas variações de representação, né? Vamos supor que, normalmente, o botão de emergência, a condição dele é normalmente fechado. Desculpa, normalmente fechado. Esse aqui também é normalmente fechado. Eu errei aqui na escrita. E o acionador dele, né, que é o que a gente vai representar aqui, o a mais do contato, é como se fosse, nós chamamos aqui de cogumelo. Então, normalmente ele é vermelho, né, ele tem uma aparência do acionador de cogumelo. Mais para frente a gente vai ver, né, esses tipos aqui. Então, basta o quê? Né? Normalmente, para esse tipo aqui, eu dou um soco, né, uma palma na mão, né? E ele é com trava também, esqueci de colocar trava aqui, ó, representação de trava. Ele é com trava. Então, toda vez que eu dou uma palmada aqui, né, ele sai da condição fechado dele para a condição aberto e ele permanece aberto se eu tirar a mão. Para mim voltar à condição normal dele, né, nesse caso específico aqui, né, eu preciso dar uma rotação nele, né, um giro. Mas aí a gente especifica depois, né, para voltar à condição normal dele. Então ele é com trava, só que ele não é simplesmente dar um tapa para ele voltar na outra posição. Mas depois a gente comenta isso aqui. O que a gente precisa saber é que existe um contato. Então, sempre quando a gente representar dessa forma, né, sem nenhum a mais aqui, significa que ele é simplesmente um contato. Ele é manipulado por algum outro elemento.
tá? Que também mais adiante a gente vai ver. Quando tem alguma representação, né, além do contato acima dele, é o acionador, a forma que eu aciono ele, tá? E nesse caso aqui, que ele é tracejado, ele é pulsante, né? Ele só vai ativar enquanto eu estiver pressionando ele. E um outro tipo que nós temos é, né, com esse ressalto aqui, que significa que ele é com trava. Então, basta dar um pulso nele, ele ativa. Para mim desativar nele, eu tenho que dar outro pulso. Nós chamamos isso aqui de duas operação. E para o aberto, a mesma coisa. Os sensores, a gente fica para conversar mais tarde, né? Quando a gente avançar mais em alguns tópicos, a gente comenta a respeito dos sensores. Mas vocês verificam ó, que nos sensores aí só tem um contato. Ele não tem a forma de acionamento. Porque o acionamento dele é eletricamente, né, através de um circuito eletrônico. E eu tenho os elementos de saída. Então, os botões, né, ou chaves. Tá? Aqui especificamente nós temos botões, são elementos de entradas. E os elementos de saída a gente vai chamar de relé, relé auxiliar ou contator, né? Que eu já demonstrei para vocês na primeira aula ele fisicamente, né? Contator, contator, né? Não é contador, tá, pessoal? É contator mesmo, né? A gente chama de relézinho ou relé, né? Para circuitos eletrônicos, a gente chama de contator para comandos elétricos. Mas os dois, eles têm o funcionamento idêntico. As diferenças entre eles é o formato físico, né, e a aplicação que eles estão envolvidos. Para circuitos mais sensíveis, para circuitos menos sensíveis, né, que são os comandos elétricos. Né? Para circuitinhos eletrônicos, né, a gente utiliza os relézinhos. Não que não possa ser utilizado o contator, mas ele vai ocupar mais espaço e provavelmente ele vai ficar fora da placa de circuitos eletrônicos. Aí eu tenho outros dispositivos que a gente já comentar, né, que são os temporizadores, né? Então tem representação, ó. Então a simbologia de contator vai ser isso aqui. Que nós vamos utilizar no nosso caso específico do CLP da Click, a gente vai representar ele com um círculo. Então aqui um terminal, outro terminal. Tá? Mas aqui é só para diferenciar, o círculo para diferenciar com relação ao contator, né? Ele seria o quê? Um relézinho que estaria inserido dentro do CLP, na plaquinha de circuito do CLP. E eu posso ter uma representação de temporizadores também, né? O temporizador também mostrei para vocês, né? Mas depois eu acabo mostrando novamente, né? Em que ele vai ter a simbologia lá do nosso contator normal, com agregado mais uma outra simbologia. Então, quando eu tenho ele assim totalmente escurinho, né, preenchido o quadrado, né, do contator convencional, simbologia convencional, eu tenho um relé, né, é um contator, uma espécie de contator temporizado com retardo de desligamento. Depois a gente vai ver o que é isso aqui. Quando eu tenho simplesmente com um xizinho, ele é um relé temporizador com retardo na energização. A diferença entre as duas representações é um que é retardado na energização, outro no desligamento, ou no ligamento ou no desligamento. E quando eu tenho umas simbologias aqui, né, eu nunca vi esse tipo de elemento, né, em comandos. Olha que eu trabalhei bastante com comandos, né, é um contador. É, normalmente, né, os contadores que nós utilizamos são contadores eletrônicos, né? Então ele não vem com essa simbologia, mas aqui é uma representação que eles colocaram só para diferenciar, né? Um contador de tempos. Essas daí são as simbologias básicas que nós vamos utilizar, tá, pessoal? Eu vou só interromper isso aqui, a gente já vai terminar a aula, tá quase próximo da. Eu vou mostrar para vocês o software que eu vou disponibilizar para vocês. E a gente já vai começar a se familiarizar com ele agora, mas a gente não vai fazer nada de circuitos, né? A gente só vou indicar para vocês como que ele funciona. Isso daí é interessante, essa versão que eu tenho. Tá? Daqui a pouco eu te mostro para vocês. Deixa eu só abrir a janela.
porque esse aqui eu quero mostrar para como vocês vão ativar. Então, ele é o CAD Simul, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês, né? Do jeito que está aqui. Aí vocês vão clicar. O executável está aqui, é esse ponto. É só dar um duplo clique nele. Aí ele vai abrir esse circuitinho. Tá? Esse aqui tem uma senha. A senha já está escrita aqui, ó. 4962. Então, é só colocar, ó, 4962. Aí dá um OK. Ele está habilitado. Se vocês não fizerem isso aqui, colocar senha, né, vocês vão até chegar nessa visualização. Só que vocês não vão conseguir fazer muita coisa. Acho que vocês estão vendo isso aqui. Então, esse aqui é o nosso circuitinho. Nosso circuitinho. Estou estranhando que não está saindo essa janela aqui. Bom, saiu. Então, eu posso maximizar, né, essa minha tela aqui, ó. Vocês viram que ela aumentou. A área que eu vou trabalhar vai ser essa aqui. Você fala assim, mas é muito pequeno. Aí vocês podem vir aqui no zoom, tá, e aumentar a área. Ó. Agora a área está maior. Tá? Então, vocês estão verificando, ó. É como se fosse uma folha de A2. A2 não, A3. A4, A3, isso. Então, a nossa área de trabalhos aqui. Não dá para vocês perceberem, mas aqui ele tem uma grade aqui, tem um monte de pontinhos aqui em que você trabalha com esses pontinhos, né? O que eu tenho nesse meu simulador, né? Ele é muito, ele é bem leve, tá, pessoal? Mas o que acontece? Aqui eu tenho meus circuitos aqui, a parte de pneumática. Então, se vocês perceberem aqui, é como se fosse lá se vocês não trabalharam, vocês vão trabalhar lá com o Fluid Sim. Então, ele tem algumas opções aqui da parte pneumática, ó. Então, vocês verificam, ó, já veio completo. Tá? Ele sempre vai aparecer aqui ativo, é só dar um ESC, daí ele volta, né? Então, ele já vem aqui com o conjunto completo, né? Por que ele vem com o conjunto completo? Porque o que interessa aqui para esse circuitinho é para simular, por exemplo, com o CLP, que eu já vou mostrar para vocês, o CLP, por exemplo, uma sequência hidráulica. Então, a gente consegue aqui fazer uma simulação, né? Da mesma forma que no Fluid Sim, só que o Fluid Sim vocês utilizam comandos elétricos, né? Não sei se vocês chegaram nisso. Mas aqui eu consigo também com comandos elétricos ou então com CLP, né? Então, é uma das vantagens dessa versão. Você tem o circuitos pneumáticos, né? Você tem a bomba, o motor pneumático, né? E assim por diante. Você tem aqui a opção de comandos. Tá? Então, se a gente perceber, tudo isso daqui, ó, são comandos. Ó. Então, eu tenho um motor, então eu posso escolher aqui, né? Qual o tipo de motor que eu quero ligar. Posso escolher o tipo de botão, ó, que nós acabamos de ver. Ó. Tem vários os tipos. Ó. Tem um pulsante, tem o com trava, né? O com trava aqui, né? Ele representa esse tipo aqui, ó, com trava. Então, tem várias opções, né? Que dá para trabalhar com comandos também. É o que nós vamos trabalhar nesse circuito, vai ser comandos, né? Com todas as representações. Então, tem motores, eu tenho fusíveis. Eu tenho fusíveis monofásicos, fusíveis trifásicos, né? E assim por diante. E eu tenho a opção aqui, tem a opção para trabalhar com portas lógicas, ó, que nós estamos vendo agora, ó, porta ente. Se vocês repararem, tá, pessoal, aqui, ó, a expressão que está é o e-comercial, é muito comum, né, em blocos assim lógicos, né, você percebe, só tem duas entradas aqui, ó, A e B e uma saída. Ele não está com aquela representação simbólica da porta lógica. Aqui é a representação da função lógica, que é a mesma coisa, né, mas de uma forma mais simplificada. Vocês percebem que tem o E. Se eu for pegar deixa eu ver se dá para ver aqui
Vamos colocar todos que está aqui. Isso aqui é a simbologia do ou. Tá? Você pode ver que não está o ou, né? Ele tem uma simbologia aqui, mais e menos e um, né? A função ou. E tem alguns circuitinhos, né? Que já é o arranjo, né? Então, aqui já é um arranjo de circuitos daquelas portas lógicas, né? Então, tudo isso aqui é digital. Então, nesse software aqui, que ele é super leve, eu tenho pneumática, eu tenho eletrônica digital ou lógica digital, tenho comandos. E eu tenho o CLP. Então, dá para... Nós não vamos simular aqui, né, o CLP, mas ele tem a opção, né? Meu CLP ele estaria aqui. Então, eu posso pegar o próprio CLP, ó, da forma, esse aqui é o da Siemens, é o logo, ou eu posso montar meu circuitinho, né? Eu posso montar um circuito que eu quero, modular. Tá? Nós vimos que a primeira aula eu mostrei para vocês esse daqui, que é o compacto, e eu posso montar meu... Eu venho aqui, ó, agrego ele e vou montando os módulos. Então, aqui são saídas, eu posso acrescentar entradas, duas entradas. A gente vê aqui, ó, I de input, input entrada, Q de quit, quit é saída, depois a gente fala específicos aqui. E eu posso, né, deixa eu ver, colocar o... Deixa eu ver o... Eu posso ir acrescentando, né, vários módulos, né, que eu preciso colocar. Então, eu utilizo o compacto, então eu vou montando de acordo com a minha necessidade, né? Então, esse software aqui, ele é legal justamente por isso. Além disso aí, né, eu simulo ele, né? Então, aqui eu tenho as teclas de simulação, mais e menos. Então, a gente vai ver em comandos isso aqui, né? Aí depois, né, que a gente vê em comandos, né, nós não vamos trabalhar com CLP aqui, que a gente vai trabalhar com clique, tá? Que é mais elaborado do que esse daqui, que a gente consegue ter várias opções, né? A gente vai trabalhar com comandos aqui para a gente entender algumas operações, né, de comandos elétricos que a gente vai acabar utilizando no CLP. Tá? Esse daqui eu vou disponibilizar para vocês já no Moodle, então vocês podem baixar. Na próxima aula, quando a gente for montar, né, explicar alguns circuitinhos, né, em vez de eu fazer a parte teórica disso aqui, a gente vai simulando aqui e vendo os resultados, né, de como acontece para a gente, quando a gente entrar lá no CLP, no Ladder, começar a desenvolver programas do Ladder, a gente já transportar, né? Depois a gente explica o porquê do Ladder, né, e a comparação direta com os circuitinhos que a gente vai montar aqui. É simples, dá para salvar isso aqui, né? Depois a gente vai vendo esses detalhes, mas você fuçando isso aqui, entrando lá na internet, vocês conseguem alguns vídeos em que ele explica, não sei se é essa versão, se vocês conseguem com essa versão, mas explica as outras versões bem, tá? A nossa aula de hoje seria fundamentada mais nisso aí, né? Nessa introdução, né, bem superficial. Lógica não é só isso, tá, pessoal? Eletrônica ou lógica digital é mais amplo, né? Mas o básico, né, que a gente começa é pela a definição de bit, de byte, a álgebra de Boole e as portas lógicas, né? A partir daí a gente desenvolve toda a lógica digital. Mas o que interessa para a gente é saber, né, identificar aqueles símbolos de porta lógica, né, que nós comentamos e saber como que ele funciona, né? E fazer analogia, né, dessas portas lógicas por aqueles circuitinhos de comando que a gente vai ver na próxima aula, né, que vai ser um outro tipo de linguagem, né, diferentemente da ladder, que nós vamos estudar. Tranquilo, pessoal? Dúvida com relação a isso? Não, por enquanto tranquilo, pessoal.